Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos conversar com um engenheiro que representa um setor que é responsável por 18% do PIB do Ceará. Aqui ao meu lado, Dinalvo Carlos Diniz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada. Ele conversa conosco daqui a pouco, aqui na TVC. O Influenciadores está de volta para conversar com o primeiro presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará, o empresário Dinalvo Carlos Diniz, que é também vice-presidente da Brasinfa, a Associação Brasileira da Construção Pesada. Paraibano, casado, pai de 3 filhos e avô de 3 netos. É engenheiro civil formado pela Escola Politécnica de Campina Grande, da Universidade Federal da Paraíba. Mas foi no Ceará que fez e faz a carreira de homem de obras. Por isso, ele é o entrevistado de hoje aqui no Influenciadores. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Celso. Lhe agradeço o convite e de antemão lhe digo que me lisonjeia poder participar de um programa com esse alcance. Nós que agradecemos a sua presença. O senhor é o primeiro presidente de um sindicato que até praticamente 2 anos atrás não existia. Por que e como que nasceu o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará? Celso, a história do nosso sindicato, ela volta a uns 10, 15 anos aí atrás. Se formar um sindicato no Brasil é uma coisa um pouco complicada, apesar de ter toda uma regulamentação e tal, mas é um caminho longo a perseguir e a conseguir. As empresas do Ceará, elas tinham necessidade, como o Ceará tem a tradição de ter várias empresas de bom porte nesse segmento da construção pesada. E essa representatividade era muito diluída porque elas atuavam isoladamente. Nós nos reportávamos a um sindicato no Rio de Janeiro, que é um sindicato nacional, chamado Sindicom, mas a distância geográfica, a falta de uma representação local, aquela história toda, isso sempre foi para nós um empecilho muito grande. Quando a representação laboral organizou-se, os sindicatos dos trabalhadores passaram a ser organizados e tal, aí essa situação agravou-se mais ainda em relação a nós, porque nós tínhamos uma interlocução esfacelada da parte empresarial e unificada da parte laboral. E aí nós fomos para cima mesmo, com vontade, para poder ter a homologação do nosso sindicato, que estava lá em Brasília já há bastante tempo. E depois que nós tomamos essa decisão de realmente buscar com a unhas e dentes, como diz o interiorando, em 2 anos nós tivemos a nossa carta sindical. E exatamente nesse período agora, 2 anos para cá, saiu a carta e eu sou o primeiro presidente, até, se não me engano, abril de 2019. Ou seja, naquela época os empregados estavam organizados, mas os empresários não? Não, exatamente isso. Quer dizer, nós tínhamos a necessidade de ter uma interlocução com o governo, com o que isso é praticamente quem nos contrata para executar obras, e isso já era deficiente, e quando houve a sindicalização e a organização dos sindicatos laborais, aí nós ficamos totalmente à deriva e ficou muito acentuada a necessidade de termos uma representatividade mais via sindical. Ou seja, tudo que se fazia necessário era preciso o deslocamento até o Rio de Janeiro, ou então até que representantes do Sindicato Nacional viessem até Fortaleza. Sem dúvida. Isso dificultava tudo. Demais. E o problema maior, além da interlocução, era o desconhecimento da nossa realidade. Quer dizer, a realidade do Rio de Janeiro, ou os estados que o Sindicom atuava, do Sudeste, são totalmente diferentes daqui. Aí eles vinham com alguma coisa da Bahia. A Bahia é um estado que tinha muitas obras no tempo, e o Ceará nós tínhamos poucas. Então tinha diferença salarial, tinha diferença em todos os enfoques que você pudesse avaliar. Mas naquela época também já existia uma associação, que era a Associação das Empresas da Construção Pesada do Estado do Ceará. Isso. Que trabalho essa associação desempenhava naquela época? Bom, era essa associação, a rigor, foi o embrião do sindicato. Só que, como associação, ela não tinha a representatividade que nós teríamos que ter para poder levar à frente
os nossos questionamentos. A representatividade sindical. Sindical, quer dizer, nós éramos uma associação que era visto como um grupo, podia até, por mais afoitos, entender como sendo um lobby, uma coisa desse tipo, que não era. Era uma associação para defender interesses legítimos. Mas, por ser associação, ela não nos dava a representatividade que o setor precisava para encarar os desafios. O fato dos empregados, dos trabalhadores, dos operários terem partido na frente, digamos assim, né, terem se organizado primeiramente, despertou nos empresários essa necessidade, foi também um motivo para, nós temos que também ter o nosso próprio sindicato? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, Celso, a respeito disso que você disse, que você colocou, em algumas negociações, nós tivemos isso aqui passado na cara, como diz aí, a expressão é essa. Olha, nós somos organizados e vocês não são. Então, era uma necessidade realmente premente que, graças a Deus, nós superamos. Dá para a gente fazer uma comparação, doutor Dinalvo, de como era essa relação antes, né, da criação legal do sindicato, né? E como é que é hoje essa relação entre empresários e empregados? Celso, a nossa relação com a categoria laboral sempre foi muito boa, porque as nossas obras, elas têm uma característica. Geralmente, você tem uma empresa, vou te dar um exemplo, aqui em Fortaleza, nós estamos tratando do Ceará, então a minha sede é Fortaleza. Mas eu saio para fazer uma obra lá em Jati, lá no interior do Ceará. Já na divisa, com o estado de Pernambuco. Então, estou lá a 500, 600 quilômetros aqui de Fortaleza, por aí, e eu tenho que montar um acampamento onde eu estou levando as pessoas, aquelas pessoas que toda empresa de engenharia tem que ter, que é a base, o suporte de mão de obra dela. Pessoas que foram treinadas, que são o patrimônio da empresa, vamos chamar assim. Uhum. Então, tu aloja, é o capital humano da empresa, né? Um patrimônio humano da empresa. Então, tu aloja esse pessoal, tu dá cantina. Então, existe uma proximidade muito grande entre a empresa e esse pessoal. E cria essa empatia, né? Então, nós sempre tivemos um relacionamento muito bom nos últimos tempos, com a profissionalização sindical, laboral, essa história toda, houve uma certa complicação porque eles passaram a cada vez reivindicar mais. E muitas vezes fora dos parâmetros que a categoria empresarial pudesse suportar. Para tu ter uma ideia em relação a isso, quando o sindicato dos trabalhadores, o Sintepar, foi fundado, o piso salarial da categoria era 2% superior ao salário mínimo. O piso da categoria da construção pesada. Ele era 2% superior ao salário mínimo. Hoje é 40% superior ao salário mínimo. E você vê que o salário mínimo foi atualizado, se você comparar com o dólar, o salário mínimo teve ganho bem acentuado. Ele saiu de $80 para quase 300 e assim mesmo tiveram um ganho de 2 para 40. Então foi uma multiplicação muito grande que chegou um certo momento que as empresas tiveram que dar uma repensada porque houve uma sobrecarga, houve um aumento de custo considerável. Hoje, o nível salarial do trabalhador, do operário da indústria da construção pesada, ele está dentro do nível médio do Brasil? Tá. Um pouco acima até. E o estado do Ceará, por conta da organização do Sintepar, ele passou Pernambuco, que era um estado que vinha sempre à frente com mais obras e tal. De grandes obras, por sinal. O nível salarial do Ceará passou Pernambuco e é praticamente equivalente e em algumas funções até superior à Bahia. Isso mostra a quantidade de obras também que o estado tem recebido nesses últimos anos. Exatamente. A demanda é quem fez com que isso acontecesse, né? Agora, doutor Dinalvo, o senhor falava no início dessa entrevista, né, das dificuldades, né, em de se criar um sindicato. Foram muitos os trâmites junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para a formatação desse sindicato? Muitos, muitos. Primeiro, nós tivemos uma grande batalha interna nossa entre os empresários que o Sinicom não queria perder a base do Ceará. Quer dizer, como o Sinicom representava aqui, ele achou que, a partir do instante que nosso setor manifestou-se em ter um sindicato,
Ele foi contra porque ele era o dono da base, não queria perder e tal. E a indústria da construção de uma maneira geral. Geral. Né? E achou que com isso outros estados podiam nos imitar. Aí, poxa, eles iam perder receita, porque as empresas têm que contribuir para eles e tal, e tal, e tal. Mas era uma coisa ilógica, que as empresas não podem contribuir para o sindicato que não dá resposta, que era o que acontecia no tempo. Então nós forçamos a barra e o primeiro grande embate foi com eles. Eles contestando a nossa condição de formarmos o sindicato, porque eles estavam presentes e tal, aquela alegação toda. E depois a própria burocracia dentro do Ministério do Trabalho, né? Quando o senhor lembra bem de quantos associados, né, entraram de início, né, nesse novo sindicato? Foram 30 empresas que são as empresas representativas do setor, aqui são 30, é um número considerável, nenhum estado tem esse número, Pernambuco não tem, a Bahia não tem. O Ceará tem 30 empresas médias, grandes aqui internamente no estado. Sim. Mas você comparando o setor a nível de Nordeste, são empresas médias. É um número bem considerável, talvez o maior aqui no Nordeste. E elas todas encamparam e são os nossos sócios hoje. Ou seja, nós temos mais indústrias focadas no segmento da indústria pesada do que Pernambuco e Bahia. E Bahia. Em número, sim. Isso aconteceu nas últimas décadas, esse salto, digamos assim, doutor Dinaldo? Olha, isso vem já de algum tempo, eu não posso precisar de quando, mas o que fomentou aqui isso, Celso, sem dúvida, foi o DENOX. Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Naquele tempo, com a construção das barragens, dos projetos de irrigação. Aí isso incentivou a formação de várias empresas do ramo aqui no estado do Ceará. E vou te colocar uma coisa, a empresa da qual eu sou sócio e diretor técnico, que é a construtora Beta, ela é a empresa mais antiga do Ceará em operação. Ela foi fundada em 1952, tem 66 anos. É muito difícil na categoria uma empresa com essa longevidade. Nós temos uma empresa com 66 anos, com o mesmo CGC, mesmo CNPJ. Ou seja, ainda era CGC, né? CGC ainda, nem então existia tem que CNPJ. CNPJ é novidade. Ou seja, quem está em casa, né, talvez, né, nem tenha essa percepção de que foi o DENOX que originou tudo isso. Tudo isso. Foi um bem que quer dizer, uma raiz, né? Não era o foco. Isso foi uma consequência, mas uma consequência de um resultado muito favorável. Muito Como favorável. o senhor vê o DENOX hoje? Faz pena. Faz pena. Ver um órgão com aquele potencial minguar, perder seu quadro técnico, perder seus grandes engenheiros, barragistas. E eu não entendo como é que a nação, como é que a nossa classe política permitiu que isso acontecesse. A mesma coisa com o DENIT. Mesma coisa com o DENIT. São órgãos esvaziados? Esvaziados totalmente, totalmente. Entregues a políticos que não estão pensando não estão pensando na destinação que aquele órgão devia ter. E aí o senhor, como um profissional da área, da indústria da construção pesada, é nítido ver que o senhor fala com uma certa tristeza, com uma certa frustração sobre isso. Sem dúvida, Celso, porque o nosso setor é focado na construção da infraestrutura do Brasil. O que é a infraestrutura? É você construir saneamento entendido, abastecimento d'água, rede de esgoto, é construir drenagem de água pluvial para escoamento das ruas nos períodos de chuva, é construir barragens, é construir rodovias, é construir eletrificação, aeroporto, porto. Quer dizer, é um setor que influi em grande medida na vida da população. Diretamente na vida Diretamente. da população. Tudo que a população tem de coisa que possa gerar bem-estar para ela, vem via a infraestrutura, que é exatamente o setor que nós atuamos. E de uma hora para outra a gente vê o país perder a capacidade de investir na construção dessa infraestrutura. E vou mais além, não só de investir para construir, é de ter dinheiro para manter essa infraestrutura, que é o que a gente tem visto ultimamente, os órgãos públicos totalmente esvaziados, alguns deles não têm dinheiro para pagar a conta da energia nem do telefone.
Ou seja, antes de investir, eu preciso manter. Manter o patrimônio que o Brasil tem, patrimônio nosso, dos brasileiros, feito com o imposto que nós pagamos. E hoje você vê isso se degradando. Dinalvo Carlos Diniz é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará e continua conversando conosco aqui no Influenciadores. A gente volta já.